Bem-vindos a todos e todas que estão nos assistindo. Como a gente já havia anunciado, essas 2 últimas semanas a gente tirou para fazer uma gravação especial sobre Entre a Gente com os candidatos à presidência da OAB. Né? Quem é advogado, advogada, está acompanhando os candidatos aí nesse momento de campanha, uma campanha que está sendo extremamente importante para a gente discutir os rumos da OAB que nós acreditamos, né? Que nós, advogados militantes, acreditamos. E aí, para acompanhar hoje aqui essa entrevista ao nosso primeiro candidato, que eu já vou passar para ele, a gente está aqui com Ivan. Ivan, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você for assistir. Hoje a gente tem aqui o ilustre candidato, o doutor Fernando, né? Eu vou passar para ele. Antes disso, eu vou passar para o Gabriel, para ele se apresentar. Gabriel. Boa noite a todos os colegas, advogados, advogadas. Hoje é um dia importante para a gente, né? A gente hoje discute com o candidato Fernando e ao longo dos dias aí da semana com os outros candidatos o futuro da advocacia, né? O futuro da nossa OAB. Nosso órgão de classe que é tão importante para a gente, que é quem nos dá todo o amparo que nós precisamos enquanto advogados e advogadas. Então, vai ser uma conversa bem produtiva, uma conversa bem importante. Então, doutor Fernando, a bola está com você. Bom, primeiramente quero agradecer ao podcast Entre a Gente pelo convite, Maju, Ivan, Gabriel, pela atenção, até porque esse é um momento importante, como você bem disse, Maju, é um momento e também, Ivan, um momento de você decidir o futuro da advocacia. Né? E a nossa proposta, de fato, é uma proposta real, factível, uma proposta de trabalho. Né? Somos uma terceira via, ou seja, uma via que já vem com muita experiência. Né? Ao longo do podcast eu vou poder falar um pouco mais sobre a minha experiência enquanto gestor, enquanto advogado. E a gente precisa mudar essa realidade. A advocacia está sofrendo, a advocacia está de joelhos nesse momento, porque nós não estamos conseguindo exercer o nosso mistério da melhor maneira. Né? E aí eu falo, inclusive, no acesso, no diálogo, na comunicação. Então, dificuldades com diretoria civil, diretoria criminal. Né? Então, assim, e o nosso trabalho, inclusive enquanto presidente da OAB Caruaru, sempre foi esse trabalho aguerrido, de cobrar, de participar ativamente dos debates, de audiência pública. E nós queremos trazer um modelo de gestão que nós aplicamos para todo o Estado. Tenho coragem, tenho experiência, né? tenho disposição. Né? Então, para que a gente pudesse estar aqui hoje, então foi um trabalho e um caminho que poucos acreditavam e, inclusive, assim, o que eu mais ouvia durante essa caminhada é: Fernando, você tem coragem, viu? Então, foi por isso que também veio esse slogan Coragem para Mudar, porque para você mudar um sistema não é fácil. Nós somos uma candidatura que é antissistema, né? Porque nós não estamos satisfeitos com a forma como a condução da OAB Pernambuco e, ao mesmo tempo, nós queríamos, né, mostrar que a advocacia deseja muito mais do que está. E esse grupo de advogados que eu represento na chapa são 129 pessoas que acreditaram no projeto, foram nossos apoiadores, por onde nós passamos, nós estamos muito felizes. Por isso que a gente convida toda a advocacia a seguir o nosso Instagram, Coragem para Mudar PE, e o meu pessoal, Fernando Júnior ADV. Então lá vocês vão ter acesso, né, a todas as nossas propostas com mais calma, interagir comigo, nós fazemos lives também. Então, nós não temos a estrutura econômica e política que esses dois grupos têm, mas nós temos trabalho e coragem. E votos, porque por onde a gente passa, a adesão é uma coisa assim absurda. Então, ver que a advocacia está cansada dessa polarização que é prejudicial à advocacia e que é algo novo. E esse algo novo, de fato, é a nossa chapa Coragem para Mudar 300. Fernando, eu acho que antes da gente adentrar propriamente na campanha, eu acho que é muito importante a gente resgatar um pouco quem é Fernando, né? Eu acho que quem faz política com coração também, que eu acho que quando a gente faz política com coração é muito mais verdadeiro, porque a ideia, né, da gente, ela é muito essa coragem vem disso. E aí eu queria saber um pouco quem é Fernando? Assim, de onde Fernando vem? Como é que se chegou até aqui? Se pudesse fazer uma breve síntese aí pra gente. Inclusive, Maju, agora há pouco, quando nós estávamos conversando em um escritório, foi justamente isso que nós estávamos conversando sobre o coração, sobre fazer política de uma maneira construtiva. Hoje, quando eu estava na CBN,
me perguntaram, né? Então, assim, o que é que eu poderia dizer para o eleitor não votar em uma das chapas? Eu disse, olha, esse não é meu perfil. Eu não sou de dizer, eu não preciso, para me valorizar, desmerecer o outro. Eu posso dizer o que é que a nossa chapa tem de diferente para o eleitor votar, né? Então, assim, desde cedo eu sempre fui uma pessoa que lutei, né, contra injustiças, sempre fui aquela pessoa de acolher o excluído, aquele colega que estava sofrendo bullying. Então, como eu era muito comunicativo no colégio, então eu tinha um certo respaldo. As pessoas tipo, me respeitavam e quando eu via que alguém estava desrespeitando um colega, eu ia lá e tomava as dores. E assim, sempre me envolvi em movimentos coletivos, né? Seja grêmio, estudantil, representante de sala, diretor acadêmico. Então, isso fez parte da minha trajetória. E quando eu entrei na advocacia, eu sentia a necessidade, de fato, de ver o que é que estava acontecendo na minha classe. Então, e na minha instituição. Como é que pode? Eu sou advogado, mas não conheço quem está gerindo a instituição. E aí, coincidiu de quando eu comecei a advocacia, foi num período eleitoral, e aí eu escolhi um dos lados, fazia panfletagem, era aquele militante, né? Ia para o comitê, organizava coxinha, salgadinho, adesivo em carro, eu saía lá colocando adesivo, ia para a porta do fórum distribuir panfleto, porque isso sempre foi uma marca que permeia a minha vida, ou seja, eu só consigo defender aquilo que eu acredito. E aí, depois eu participei de comissão da OAB Pernambuco como membro. Na época eu era o único membro do interior da comissão, fui vice-presidente de comissão. Fiz um trabalho aqui que o meu trabalho aqui, detalhe, eu sou natural de Caruaru, não tenho tradição jurídica na minha família, sou o primeiro advogado que sobrevive de fato, né, da advocacia na minha família, assim, que exerce a profissão. E meu pai é funcionário de banco aposentado, minha mãe é professora da rede pública, então vim de uma família de classe média e construí do zero. E aos poucos eu fui conseguindo o meu espaço, né, o meu lugar. Foi quando eu fui membro aqui da comissão da OAB Pernambuco, me convidaram depois de em Caruaru, já que eu vim para cá porque o grupo que eu apoiei em Caruaru perdeu. Então aí terminou a turma não querendo me aproveitar, né? Disse, esse cara fez muita oposição a mim. E aí foi quando eu tive a oportunidade aqui. Trabalhei. Fui reconhecido em Caruaru para ser candidato a presidente da OAB de lá. E eu disse, olha, eu agradeço o convite, mas eu ainda não me sinto pronto. Então foi quando eu fiquei como vice-presidente e foi uma eleição difícil, a gente ganhou por 6 votos. Né? Só esse episódio da eleição dá um podcast, porque foi decidido em Brasília, teve uma maior confusão de urna. Bem, e aí eu fui vice-presidente, delegado da CAP, coordenador das comissões, consegui fazer o maior clube de serviço do interior do estado, com mais de 300 instituições, empresas que dão desconto à advocacia. Revolucionei a forma de conduzir as comissões temáticas. Enfim, foi muito trabalho. Fiz uma defesa de prerrogativas num episódio que teve destaque nacional, que foi a prisão de um advogado, Dr. Sávio Delano, que ele foi preso no exercício profissional porque estava atuando numa eleição de vigilantes. E a polícia queria tirar ele do local. Ele disse, não, eu estou fazendo meu trabalho aqui, estou numa eleição. Então você desacatou e prenderam ele. E nesse dia eu estava no exercício da presidência. Então fui até a delegacia, consegui resolver o problema. Cheguei em casa às 4 horas da manhã. E nesse dia eu cheguei com a sensação de dever cumprido. Né? Disse, não, é para isso que eu estou aqui. Então eu acredito muito no propósito. Enfim, fui depois candidato a presidente da OAB Caruaru, fui eleito o presidente mais jovem da história da OAB Caruaru e o mais bem votado. Veja, nós estamos falando de uma instituição que é a mais antiga do Norte e Nordeste, a OAB Caruaru, e a maior do Norte e Nordeste. Então, ser mais votado numa instituição de mais de 60 anos não é algo que é comum. E ainda fui o mais jovem. E na minha segunda eleição, que é o atual mandato, eu consegui aumentar a minha votação para 80% dos votos e fui candidato chapa única. Então, isso significa que eu sou perfeito? Não, nem que eu sou unanimidade. Mas significa que nós temos um trabalho muito forte, um trabalho que é reconhecido, inclusive, pelo mais fervoroso opositor. Porque nas redes sociais tem os haters, né? Aí tem gente que diz, olha, eu não concordo com o Fernando, mas não podemos dizer que ele não trabalha. Não podemos dizer que a gestão dele é uma gestão realmente que é focada na advocacia. Então, é isso. O nosso trabalho é para a advocacia, para o dia a dia do advogado. Inclusive, a nossa gestão é reconhecida não é só no estado de Pernambuco, é fora.
Nós temos vários vídeos do presidente nacional elogiando a nossa gestão, o vice-presidente nacional, Rafael Orne, também elogiando, o ex-presidente nacional, Felipe Santa Cruz, também elogiando, presidente seccional, presidente de subsecção, seja daqui de Pernambuco, seja de fora. Então, veja, a nossa gestão é um case que precisa ser distribuído e estendido para todo o Estado. Né? Então, assim, no momento que nós temos todas essas entregas, além do mais, construir a sede da OAB Caruaru, ou seja, algo que há 30 anos a advocacia era sedenta por essa sede. E eu consegui entregar no meu mandato, no meu primeiro mandato, durante a pandemia. Em 7 meses, a gente entregou esse prédio. E eu sabia que eu tinha condições de executar essa obra. E quando eu era vice-presidente, eu dava as dicas, mas as pessoas às vezes não seguem. Então eu disse, não, então tudo bem. Se eu tiver uma oportunidade, quem sabe, de presidir a instituição, eu vou conseguir realizar. E dito e feito. Então, hoje a sede da OAB Caruaru é considerada a mais moderna do Norte-Nordeste. Consegui manter a Câmara Regional do Tribunal de Justiça, que é a única Câmara do interior do Estado do Brasil. Ou seja, funciona em Caruaru. Estava ameaçada de sair. Então, conversei à época com a prefeita da cidade, com o presidente da Câmara, com deputados, com o ex-governador, enfim, com várias autoridades, com a imprensa, com o tribunal. Me antecipei, porque quando eu senti o cheirinho da fumaça, a gente foi lá e conseguiu fazer esse movimento. E permaneceu a Câmara. É isso que falta na OAB. Um olhar para antecipar as decisões. No momento que a decisão é tomada, ou seja, você está chorando pelo leite derramado. Aí vão lá, tira foto, tentam mostrar que estão fazendo alguma coisa, mas já transbordou. Então, um líder ele tem que ter esse olhar sensível para identificar o problema antes dele acontecer. E como é que você consegue fazer isso? Ouvindo, ficando atento aos sinais. Eu digo, olha, todo movimento ele dá sinais, seja bom ou ruim. Depois que acontece, geralmente a gente faz uma análise, mas rapaz, bem que eu sentia que estava acontecendo, bem que teve aquilo ali e tal. Então, um líder ele tem que estar atento às dificuldades da advocacia, ouvir o advogado, compreender, e aí sim ele tem que se antecipar e correr atrás ou correr na frente, para que isso não aconteça. Conseguimos manter algumas comarcas vizinhas que estavam ameaçadas de serem agregadas, ou seja, o fórum ia sair daquela cidade. E aí a gente conseguiu manter a criação de uma nova vara civil em Caruaru, que há mais de 20 anos, 30 anos quase, salvo engano, que não é criada uma nova vara. Então, assim, aproximamos a instituição da sociedade. Criamos novas comissões, como Comissão de Diversidade, Comissão de Combate ao Racismo. Veja, uma instituição que 64 anos não tinha comissões como essa, é importante. Né? Então, assim, defendemos as prerrogativas em tempo integral da advocacia. Inclusive, na nossa gestão, nós disponibilizamos um número 24 horas que fica com o conselho, que fica com a diretoria. Ou seja, tem semanas que eu fico com o telefone. Eu já fui inúmeras vezes para uma delegacia para defender o advogado de madrugada, para defender o advogado, seja numa delegacia, seja num fórum, em tempo praticamente real, tempo real. E eu duvido que os meus adversários, né, nas chapas fizeram isso, porque eu desconheço e tiveram a oportunidade. Então, quem conhece o nosso trabalho diz, não, realmente, Fernando sempre foi um defensor da advocacia, sempre esteve presente. Então, eu estou concorrendo, eu não sou um candidato de mim mesmo, eu sou um candidato de um coletivo, de vários advogados que reconhecem o nosso trabalho em Caruaru, reconhecem o nosso trabalho na subsecção, que a gente sempre defendeu a advocacia e, assim, há 92 anos nunca teve uma chapa do interior. Veja, peraí, eu não estou falando de um candidato eleito, eu estou falando de uma candidatura. Então, quase um século para ter uma candidatura do interior, de um presidente de subsecção, porque nunca houve um presidente de subsecção candidato à OAB Pernambuco. E por quê? Porque o sistema ele é fechado. O sistema ele é feito para pessoas como nós, advogados militantes, que não têm tradição jurídica na família, que não tenha poder político e econômico, consiga registrar uma chapa. Eu digo o seguinte, para ser presidente da República precisa de 2 pessoas, o presidente e o vice. Para ser presidente da OAB Pernambuco são 129 pessoas numa chapa. 129, 50% homem, 50% mulher, 30% negros e pardos. Aí você acha que parou por aí? Não. Aí tem os requisitos individuais. No mínimo 5 anos ou 3, dependendo do cargo. Tem que estar em dia com a anuidade, não pode ter condenação ético-disciplinar, não pode ter cargo comissionado, ou seja, tem que assinar diversas declarações. Sinceramente, você tem que fazer declarações dizendo da sua cor, dizendo do seu gênero, dizendo que você não tem condenação eleitoral de fake news.
seja, é uma série de exigências só para realmente dificultar o processo. Então, se você tem uma instituição, OAB, que ela é responsável pela democracia do nosso país, que defende a liberdade, defende a igualdade, aí você cria cláusulas de barreiras, entraves, para que qualquer um de nós possamos disputar. Houve, inclusive, um aumento nas subseccionais da quantidade de membros que devem fazer parte de uma chapa. Por que isso? É porque eles prezam pela pluralidade, é porque eles querem que mais pessoas participem. Não. É porque assim, qualquer chapa de oposição vai ter ainda mais dificuldades. E o sistema vai ficar preso apenas na mão de uma única pessoa ou de um único grupo. Entendeu? Então, assim, isso que eu estou falando, quando eu chego nos locais e digo, abre a mente das pessoas, e as pessoas, eu nunca ouvi falar disso. Claro que nunca ouvi. Sabe por quê? Porque nunca houve um candidato à presidência da OAB Pernambuco do interior, presidente sub. Então, na hora que vem um presidente sub, dizem, as dificuldades são essas. Por exemplo, eu sou presidente da OAB Caruaru, maior subsecção do estado. Nós temos 16 cidades, quase 4 mil advogados inscritos na OAB. A maior subsecção e mais antiga do Norte e Nordeste. Temos uma sede de 430 metros quadrados de área construída. Temos 16 cidades para tomar conta, temos mais de 8, 9 salas de OAB. Então, assim, uma arrecadação ano, se você for ver os advogados que estão adimplentes na OAB, vamos colocar mais de R$1,5 milhão que é encaminhado para a OAB Pernambuco. Na verdade, encaminhado não, né? Porque o valor já vai diretamente para a conta aqui da OAB Pernambuco. Vocês acham que por mês nós temos um recebimento de 1/10, que seria o valor para manter as despesas da instituição, da subsecção, de quanto mais ou menos? Você fala proporcionalmente assim, quanto por mês a OAB Pernambuco manda para a gente pagar as contas lá das despesas fixas? Não entendi. Não faço ideia. Chuta aí. Eu estou dando ainda uma dica, tipo R$1,5 milhão por ano, mais ou menos. Mas isso aí você está dizendo das pessoas da Caruaru. que são... Caruaru, isso. Mais ou menos é o que a OAB Caruaru recolhe para eles. Se você pedir para chutar, eu vou chutar 20%. Certo. Aí daria quanto? 200 mil do ano. Não, 300 mil. no ano. Né? A gente recebe 5.600 por mês. Ou seja, 60 mil mais ou menos ano. E tem subsecção, como São José do Egito, recebe um salário mínimo. Me diga uma coisa, como é que um presidente de subsecção vai administrar um prédio, uma instituição como a OAB com salário mínimo, com 2 salários mínimos, ou com 4 salários mínimos? Não existe isso. Então isso é uma forma para que o presidente fique preso a um sistema e fique sempre com o pires na mão pedindo. Se eles acharem interessante politicamente, eles vão conceder. Se eles não acharem, eles não vão. E aí vem a questão da liberdade. Se vocês apoiarem, se a gente apoiar eles, então a gente continua dentro do sistema. Se não apoiar, aí começa uma série de situações, como nesse período agora que a gente resolveu não apoiar eles, né? Então houve cancelamento de contrato de coworking, que eles inclusive nem me notificaram a empresa, que nós temos a sede, que tem um coworking, mas só que como ele é muito utilizado, a gente resolveu ampliar num prédio vizinho da OAB. E esse prédio vizinho da OAB é localizado no polo jurídico. Então é muito bom para o advogado, seja de Recife, seja do interior, está ali militando, diligenciando, aí vai lá e faz. Se não tiver disponibilidade no prédio da OAB, vai nesse coworking. Detalhe, o coworking ele tem uma outra pegada, porque ele não tem... É diferente, você atende um cliente na OAB, o cliente sabe que ali é a OAB, por mais que o prédio seja bonito. Quando o cliente vai nesse empresarial, é um office, todo de vidro. Então, assim, você dá uma paridade ao advogado, porque o cliente não vai imaginar que você está no escritório da OAB. Então, assim, eles cancelaram, vão pagar uma multa de R$17 mil quase, sem justa causa. Veja, se fosse uma empresa, uma instituição pública, isso aí seria improbidade. Você está cancelando sem justa causa, pagando uma multa e com qual objetivo? Aí eles disseram que, não, vamos criar um coworking, um maior de Pernambuco, mas isso aí foi para tentar justificar um cancelamento de um contrato. Veja, nós somos defensores do coworking, faça 500 coworking na cidade. Mas para isso você vai cancelar, você vai diminuir. Eu acho que o nosso lema é aumentar.
Né? Então, assim, demitiram uma funcionária minha da comunicação, uma das melhores funcionárias que nós tínhamos, tinha 6 anos de casa, e simplesmente o carro da OAB foi lá com o pessoal da RH e disse, olha, está demitida, nem me avisaram. E está demitida porque não tem mais interesse a instituição. Ô, Fernando, mas só para eu entender. Antes, você era ligado a essa gestão? Uhum. Tá. Era E aí, como é que funcionou? Eu me perdi em uma parte. Diga. Quando você concorreu agora à Sim. presidência, você falou que tinha perdido para a oposição lá, ou não? Não. Eu venci as 2 eleições que eu disputei com a maior votação Tá. da história, 70%, 80%. E essa última eu consegui também chapa única, que há mais de 20 anos não tinha na Entendi. OAB Caruaru. E aí, você tinha uma relação com a chapa que está concorrendo à presidência agora? Sim, a atual gestão. inclusive, o atual presidente só venceu por conta do interior. Porque na região metropolitana, quem venceu foi o candidato atual, né, o Almi. Ele venceu aqui na região metropolitana. E no interior, nós conseguimos dar a diferença para que o atual presidente pudesse vencer. Venceu por 214 votos. Então, e aí, quando é que acontece essa ruptura assim, de apoio? Certo. Assim, o que é que politicamente... O que é que aconteceu? Acontece. Naquele período, na eleição passada, quando a gente apoiou o atual presidente da OAB Pernambuco, nós apoiamos porque achávamos que ele ia fazer uma boa gestão, que ele iria trabalhar para a advocacia, inclusive na disputa que teve na última eleição interna dele com o atual candidato a presidente da OAB Pernambuco, da situação, nós optamos por ele. Então, assim, por quê? Porque nós não víamos nela as características de alguém que vai conduzir uma instituição como a OAB Pernambuco. De coragem, trabalho, presença, que é muito importante. Então, nós defendemos, inclusive defendi o nome dele com os presidentes de sub, etc. Após a vitória, né, então começou a gestão e aí começou os desgastes. Ou seja, a gente achava que seria de uma forma e foi outra. E a OAB Pernambuco acertou em alguns pontos, sim, mas ela errou, não poderia errar, que é no dia a dia do advogado. As dificuldades que o advogado tem com o Poder Judiciário, as dificuldades que tem com a morosidade. Então, ou seja, começou a incomodar a nossa classe. E eu sempre disse, em todos os locais que eu vou, o meu lado é a nossa classe. Eu tenho um compromisso com a advocacia. Um líder que é líder, ele não tem que fazer o que é conveniente, ele tem que fazer o que é certo. Então, a partir do momento que se tem uma gestão que não está fazendo uma gestão como deveria para a advocacia, aí eu não vou pensar 2 vezes. Eu vou defender o advogado. Então, quando começou, mais uma vez, esse processo político e que as coisas já estavam encaminhadas quando terminou a eleição dele ou quando começou a eleição do atual presidente, um compromisso firmado para que ela fosse a candidata, veja, não escutou ninguém. Eu não acredito numa candidatura que você não escuta ninguém. Você tem que escutar as pessoas. Pelo menos fazer um apanhado, né? Olha, o que é que você acha e tal. Nunca conversou com ninguém para dizer, olha, Fernando, o que é que você acha e tal. Não, já decidiram. Então é o seguinte, 3, 4 pessoas ali que decidem o futuro da instituição. Como pode uma coisa dessa? Então, não houve uma consulta prévia? Não, houve não. Não houve não. Olha, nunca, eu tenho 12 anos de OAB, nunca me chamaram, ou outros colegas presidentes, para ter, assim, um diálogo. Olha, o que é que você acha? Acha que é de fulano, de ciclano? Não. A decisão, ela já vem pronta. E aí, você aceita ou não. Mas aí eu acho que isso é muito próprio da política, até. Porque, por exemplo, imagina que a gente faz parte de um coletivo. Por exemplo, eu faço parte de um coletivo, certo? Um coletivo de advogados. E aí a gente tira como decisão que a gente vai concorrer à presidência da OAB. Eventualmente, se a gente ganha, a gente não vai estar consultando seccional. Por quê? Porque é um posicionamento político de determinado grupo. E aí, se eu avalio que aquele grupo ele não tem uma diretriz de campanha, um plano de gestão que eu não concordo com ele, eu vou romper e vou fazer outro grupo. É porque talvez a gente ainda seja muito amador na disputa da OAB. Assim, no sentido de, politicamente, a gente achar que a OAB ela é algo que pode ser neutralizado no sentido de
vamos lutar pelos advogados. Porque eu acho que esse discurso Mas essa não é o lema, né? Ou seja, a OAB tem que lutar pelos advogados. Claro, mas aí veja, você concorda que nem você, nem nenhum dos outros dos candidatos vai dizer que vai lutar contra a categoria. Vai Não, sempre ter veja. que lutar a favor. Eu acho que é muito mais assim, ó, beleza, mas como? Como é Não, que mas eu vou veja, estar lutando por sobre essa por questão classe? de... Não é um processo político, mas é uma construção. Tudo tem que ser construído. Então, exemplo, tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa. Quando você lança uma candidatura, você simplesmente... Você não vai fazer um censo para saber... Porque isso já é eleição. Mas, assim, você vai consultar aquelas pessoas que realmente são líderes. Que estavam com as você na pessoas chapa, próximas. né? Tá. Porque, Pelo veja, menos os você seus vai em apoiadores Caruaru anteriores, né? para Eu pedir acho o que é meu isso. apoio. Aham. Para pedir que os meus eleitores votem em você. Mas você não vem para saber minha opinião Sim, da sua sim. candidatura. Então, É ou isso. seja, Acho que esse é o Aham, momento da esse é o ruptura, na ponto. verdade. É. não, e a outra situação também é o seguinte, que é o principal, a gente não acredita na candidatura da vice-presidente. Então, ou seja, eu tenho 12 anos, eu conheço um pouco, né, de quem tem perfil para lidar com o dia a dia do advogado, para conduzir as situações, a presença. Veja, o líder tem que estar presente. A vice-presidente, ela mal ia no interior. Teve 6 anos aí de vice-presidência. Eu digo isso como presidente de subsecção e eu tenho propriedade para dizer. Em Caruaru, que é a maior subsecção, se foi 5, 6 vezes, foi muito. E não vale agora, viu? Esse ano não vale. Estou falando do passado, porque época de eleição, ano de eleição, aí todo mundo está presente. Mas assim, e várias situações, violação de prerrogativa, audiência pública que nós fizemos em Caruaru, na Câmara dos Vereadores, a vice-presidente não esteve presente, audiência pública em Recife, na SMAP, que eu fui o único representante da OAB, que peguei o microfone e fui falar lá sobre as dificuldades com a diretoria civil, diretoria criminal. E o presidente da OAB Pernambuco estava presente, a vice-presidente estava presente, e entraram mudos e saíram calados. Veja, eu quero uma instituição, e a advocacia precisa de uma instituição que se manifeste, que tenha voz, que se posicione, que diga o que é que o advogado está precisando. Não adianta chegar e estar ali no local e nem falar e sair. Então eu digo com conhecimento de causa. Então, diante de não acreditar na candidatura da vice, de não ver realmente que vai fazer um trabalho voltado para a advocacia, das insatisfações na condução da gestão, a gente disse, olha, eu tinha 2 caminhos. Ou eu ia para casa e se conformava, ou arregaçaria as mangas e ia para o combate, como nós fomos. Inclusive, quando a gente rompeu, houve uma série de situações, disseram que nós iríamos nos unir com a oposição, né, à época, disseram que a gente não tinha articulação para montar uma chapa, que a gente não tinha estrutura financeira para montar uma chapa. Isso aí é verdade. Essa questão da estrutura financeira, a gente não tem o poder econômico deles. A nossa campanha é uma campanha independente, uma campanha que quem custeia somos nós. E cada um dá uma contribuição ali, vai R$300, R$500, ou seja, vai tentando ver ali, se fecha e paga as contas, porque uma campanha da forma como eles fazem é um negócio absurdo. Mas em compensação, a gente tem um fator muito bom, a independência. No momento que você não tem amarras, não tem compromissos, o único compromisso que nós temos é com a advocacia. Então tem como a gente fazer uma gestão voltada para o advogado, voltada para combater a precarização da advocacia, que os grandes escritórios, não são todos, mas alguns, precarizam, pagam R$3 numa peça, R$4, R$8. Tem que trabalhar feito um louco. Problema emocional, mental, né? A questão da saúde mental, que hoje em dia é muito complicado. Então, e por que o OAB não faz nada? O OAB sabe. E por que não faz nada? Porque no final, tanto um contra o outro, e aí é uma crítica que eu faço às 2 chapas, existem essas bancas que estão ali. Ou seja, é 6 por meia dúzia. A nossa não. É uma chapa independente, é uma chapa que vem com coragem para mudar, com experiência para fazer, né, algo diferente. Porque, veja, existem diversas situações que tem como a gente revolucionar. Né? Uma delas seria o que eu já falei aqui, autonomia e independência administrativa das subs. Ou seja, o presidente tem que ter autonomia para gerir. Ou seja, o presidente, se quiser contratar ou demitir, não consegue. Tem que pedir anuência à OAB Pernambuco. Se eles quiserem, eles contratam. Se eles quiserem, eles demitem. Como é que você... dono da... Vamos lá, você é o gerente, o diretor, o gestor, e você não tem essa autonomia. Outra, se você quiser fazer uma reforma, pintar a sede,
você não tem Uma recursos. autonomia que não é para grandes movimentos, pelo que está sendo compreendido. Não, É é o autonomia básico. básica, né? Básico. E aí teve um ponto, candidato, no início da sua fala que me chamou muita atenção, que é a respeito da jovem advocacia, de você Isso. ter iniciado sua carreira Isso. sem esse apadrinhamento familiar, sem Isso. esse precedente jurídico, né? Uhum. E como um jovem advogado, eu consigo adentrar nesse assunto com muita propriedade, né? E é muito difícil, de fato, para quem está chegando na advocacia e não tem essa estrutura montada e prévia de um pai de um pai advogado, uma mãe, uma estrutura de escritório que você possa tocar dali para frente. Exato. E isso é importante a gente, de fato, perceber e a gente conseguir estruturar algumas propostas e algumas ideias que sejam factíveis para essa comunidade de advogados, porque é muita gente. Isso. A jovem advocacia representa um percentual considerável da advocacia do Estado de Pernambuco. E aí eu queria entender um pouquinho do senhor agora quais são, de fato, as propostas e o que vocês compreendem sobre a jovem advocacia, essas dificuldades de iniciar na advocacia, esse posicionamento de marca, de mercado. Perfeito. E como que vai funcionar isso na gestão de vocês? Ô, Gabriel, eu, além de ser advogado, todo advogado, na verdade, é empreendedor também. Nós temos que gerir o escritório. Não adianta, eu sou muito bom para fazer um recurso, uma petição, certo, mas se você estiver dentro do escritório e não sair, você não consegue captar. Se você captar e voltar para o escritório, certo, você cobrou quanto? Você negociou bem o seu contrato? Então, uma das propostas da nossa chapa é fazer o quê? Uma escola técnica de formação à advocacia. É uma escola que ela é ordinária, ou seja, ela não é sazonal, ela não é temporária, não é um curso de férias. É uma escola de formação. O bacharel, quando termina o curso de Direito, ele não tem conhecimento de gestão, porque a faculdade não oferece. A prova da OAB também não pede isso, até porque a graduação não oferece. Então, no momento que o advogado ele ingressa na OAB, ele recebe a carteira, tem um token e etc., tem um coworking, é importante, mas, veja, e as informações? O suporte. E o suporte? Entendeu? Porque, veja, a estrutura física ela é importante, mas não adianta nada você ter uma estrutura física e não ter o conhecimento. E esse conhecimento está na mão de poucas pessoas. E essas pessoas não querem compartilhar. Então, nessa escola de formação que a gente vai disponibilizar para o advogado, você vai ter aula de gestão, você vai ter aula de negociação, você vai ter aula de precificação, você vai ter aula de sociedade. Qual o modelo de sociedades que existem? Qual o modelo de sociedade que encaixa no seu perfil? Então, você vai ser sociedade individual, unipessoal, né? Você vai ser uma sociedade com vários colegas. Então, como é que vai dar a questão da divisão dos lucros? Entendeu? A questão tributária, vale a pena você ter um CNPJ? Não. Então, até a questão também tributária do seu imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica. Porque, veja, nós temos vários colegas que têm uma renda até interessante, mas não sabem como formalizar essa renda, né, para justamente conseguir pegar um empréstimo, comprar uma casa, comprar um apartamento. Então, ou seja, a gente vai no escuro, tateando, conversando com um, conversando com o outro, e se der certo, beleza, se não deu, você vai ter que ficar tateando até só Deus sabe. Então, essa escola técnica serve para isso. Além disso, uma linha de crédito para o advogado, para ele adquirir o quê? Hoje, qual é o instrumento básico do advogado? Um celular, um computador, um scanner ou uma impressora. Então, essa linha de crédito será oferecida e o advogado terá 24 meses, com uma carência de 24 meses para iniciar o pagamento. Porque, veja, eu como presidente de subsecção, eu sou um presidente de porta aberta. Eu sempre, se vocês forem na OAB Caruaru, vocês vão ver lá a quantidade de gente esperando para conversar comigo. Eu faço questão de conversar. E aí eu sei a realidade do advogado. Então, doutor, olha, meu telefone está com problema, eu não tenho, meu telefone não tem memória direita, eu não consigo, meu telefone, a câmera não é com uma qualidade boa, eu não tenho um computador, não tenho um notebook. E como fizeram uma pergunta, então, Fernando, quer dizer que a advocacia está nesse estado e tal? Eu digo, olha, todo início é difícil. Arquiteto, engenheiro, enfermeiro, até médico. Né? Porque até agora, para o cara conseguir uma residência, um plantão, é uma dificuldade. Então, a gente não pode colocar, tapar o sol com a peneira. Tem que apreciar. O problema é esse, vamos resolver. Então, disponibilizando essas ferramentas para o advogado, ele já tem como trabalhar à noite em casa. Porque, veja, se o coworking está aberto durante o dia, ele fica lá. E à noite? E geralmente, durante o dia, é o dia que a gente corre atrás de cliente, fecha contrato, etc. E tem que chegar em casa, fazer uma minuta de um contrato. Então, a gente tem que providenciar esses equipamentos.
Essa é uma das propostas que nós temos para o jovem advogado. A outra é a anuidade revertida, que essa é para toda a advocacia. Vocês estão vendo aí que existe um leilão, de maneira assim, na minha concepção como gestor, muito temerária, porque é o seguinte, um disse que deu desconto de 75, aí o outro disse, eu vou isentar 5 anos para a jovem advocacia da anuidade. Aí o outro, eu vou isentar os 5 anos e ainda vou reduzir para R$500. Pessoal, veja, se realmente tiver condições financeiras da OAB fazer isso, eu também me comprometo. Mas para isso eu preciso sentar na cadeira, olhar esses balancetes. Analisar todo o orçamento. Entendeu? O orçamento. Porque, veja, um candidato diz que é 50 milhões por ano que a OAB Pernambuco arrecada. Eu fiz uma pergunta hoje à candidata da situação, qual é o orçamento anual da OAB? Não foi respondido. Então, veja, eu tenho 50 milhões de um lado, o outro eu não tenho resposta, aí eu vou para minhas contas, como gestor. Se esse ano, no dia 18, serão 28 mil advogados que irão votar. 28 mil. Adimplentes, que só pode votar se for adimplentes. Mas dessa conta, um percentual não paga anuidade porque tem acima de 70 anos. Então já há uma redução da receita. E a outra parte tem os descontos. 50%, 40%, que ele é progressivo, né? Então, do jovem advogado. Então, eu vou botar uma média lá em cima, mas em cima mesmo, de R$700 por advogado. Se eu multiplicar 28 mil eleitores adimplentes que irão votar esse ano na eleição, vezes R$700, eu estou aí com 20 milhões. Ano. É um valor alto? É, mas são 20 milhões. É diferente da conta de 50. Aí dizem, Fernando, mas não tem outras taxas? Tem. Tem a taxa de documentos que você pede, segunda via, mas não vai dar o dobro. Não vai dar o dobro, né? Não vai ser 20 milhões também de taxas. E a outra é um repasse do Conselho Federal referente ao exame de ordem. Então, ou seja, não é nada absurdo. Então, assim, é esses dados que eu tenho. Então, eu já não sei se esses 50 milhões... É factível, Factível, É real. exato. E outra, nós temos uma inadimplência no Estado de quase 50%. Veja, é muito alto. Qual é a empresa que sobrevive com 50% de inadimplência? Sem contar a falta de sensibilidade por parte dos gestores na cobrança. Veja, é importante você ter a receita da OAB, você não pode abrir mão da receita. Mas é um absurdo você ver execuções, penhora de contas de advogados que recebem uma aposentadoria, que nem militam mais, simplesmente a execução, a penhora e outra. Quando é no interior, se o advogado quiser negociar na sede, também não tem autonomia para isso. Tem que ligar para Recife ou tem que vir aqui. Se não conseguir contato aqui, então, amigo, acabou-se. Entendeu? E a pessoa já está com dificuldade de pagar, já tem as contas penhoradas, como é que vai deslocar se não conseguir contato telefônico? Então veja como o sistema está travado, ele não é um sistema que realmente representa os interesses da advocacia. Então, assim, essas propostas que eu estou falando de escola técnica de formação, linha de crédito para o jovem advogado, anuidade revertida, onde 100% do valor que você paga, aí é isso que eu queria dizer a vocês. Essa anuidade revertida é 100% do valor da anuidade, você advogado que está nos assistindo, ela será revertida em créditos para que você utilize nas ações da OAB. Curso, palestra, pós-graduação, mestrado, que nós teremos uma linha de mestrado também oferecida pela ESA. Porque pós-graduação é importante? Mas a gente precisa de pós-graduação tipo MBA. Pós-graduação para você saber o seguinte, olha amigo, para você ganhar dinheiro na advocacia, olha, tem essa tese aqui que é importante, que você pode agregar. Não é uma pós-graduação que é importante, aquelas pós-graduações mais abertas e tal, mas o advogado ele não tem tempo, ele precisa ser mais objetivo, ele tem que ter pós-graduações voltadas para a prática. Então é isso que nós vamos oferecer, mestrados também, porque a gente sabe que hoje em dia o mestrado ele é muito importante, não adianta você estar oferecendo só pós-graduações. E assim, e sem contar outras ações, como uma feira de negócios da advocacia, onde nós teremos como se fosse uma FENELOL, ou seja, reunir o que há de melhor com palestras voltadas para o dia a dia do advogado. Não são palestras teóricas que você vai ficar ali falando, não, é o dia a dia. Olha, amiga, o painel ali é sobre empreendedorismo, sobre gestão de escritório, sobre negociação de honorários, captação, marketing digital, porque isso é um absurdo também, essa questão do marketing digital, porque é um código de ética ultrapassado. Um código de ética assim, que trava tudo. Você vê aí o mundo se desenvolvendo e a OAB parada. Como enfrentar isso? Veja, isso tem que ser enfrentado com articulação junto com o Conselho Federal. Porque essas normas partem do Conselho Federal. Porque pensem bem comigo,
Quando você tem grandes bancas de escritório que estão lá no Conselho Federal, talvez não seja interessante que os pequenos eles comecem a aparecer. Porque, veja, vez ou outra a gente é impactado por escritórios do Brasil, né, de São Paulo, do sul do país, com um patrocínio assim fora do comum, né, então vendendo teses, etc. Isso é um absurdo. E outra, se você perguntar, Fernando, isso pode, isso não pode? Não esse caso, mas outros. Eu digo, olha, sinceramente, tem casos que a gente pensa de uma forma, o Tribunal de Ética pensa de outra, é muito subjetivo. Então eu vejo assim de pessoas, advogados, jovens advogados sendo representados, denunciados no Código de Ética, porque na sociedade botou sociedade de advogado, carneiros advogados, só que não tem registro de sociedade com vários advogados, ele é unipessoal. Ah, não pode, porque você está dando uma ideia que, meu amigo, você vai representar um advogado por isso. Aí enquanto tem gente pagando a blog para dizer que ganhou decisões, dizendo que é o melhor advogado do mundo, que é advogado de fulano, isso pode. Isso não tem representação. Então, ou seja, existe uma seletividade nas representações. Se for amigo, próximo, tudo pode. Se for pequeno, não conhecer ninguém, então você vai ser penalizado. Não é assim, né? A gente tem que dar um choque de gestão e uma atualização nessa com um trabalho forte no Conselho Federal, na seccional. Tem que ter um presidente que tenha voz, que chegue no colégio de presidentes nacional e diz, olha, pessoal, a gente tem que apreciar isso. A gente pode, de maneira objetiva, firmar alguns pontos e dizer, olha, isso aqui não pode divulgar êxito, por exemplo, não pode divulgar os clientes e não pode outra coisa. Pronto, 3, certo? O restante está liberado. Porque se você ficar com essa subjetividade, a gente não evolui. A gente sempre vai estar na mão de alguém. E né? tem esse aspecto, assim, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é alguns pontos até, inclusive, mas para também não tomar muito o tempo da fala, que é com relação a esse jovem advogado. Uma coisa que a gente conversa muito aqui hoje é sobre a ideia de furar a bolha, né? Porque, por exemplo, a gente, quanto advogado, a gente acaba... A maior forma que a gente tem de captação de cliente é o boca a boca. Sim. Então, se eu sou... Essa que eu gosto mais também. Eu acho Pronto. que ela é a mais sólida. Só que aí, o que é que a gente fala, né? Se eu tô aqui, por exemplo, a gente falando aqui da advocacia criminal, as pessoas ao meu entorno, elas não são alcançadas pelo sistema de justiça criminal. A gente está aqui numa classe média para baixo, média. Então, eu tenho crimes que são lá das classes mais altas e que essas pessoas, quando elas vêm cometer um crime, já existem alguns nomes que são consolidados no mercado da advocacia. Esses nomes eles foram construídos com o tempo. Não necessariamente essas pessoas nem existem. Talvez essas pessoas nem pisem num fórum, ou, enfim. Mas teve lá aquela construção, porque teve aquela máquina também ao seu redor e tá ali carregando aquele nome. A rede social, ela acaba sendo uma forma de você furar essa bolha. Então, você é uma pessoa, é um prefeito, exemplo, você é um prefeito, a gente nunca iria se conhecer, você não iria ter o meu nome se não fosse... A gente pode usar esse exemplo aí, até agora, nessa eleição. Eu sou candidato a presidente da OAB Pernambuco e a única forma que eu tenho de furar essa bolha é com rede social. Isso. Porque os meios de comunicação nem todos dão espaço. Isso, e a rede social é uma forma de democratizar isso. Mas é exatamente isso. Então, a forma que você vai ter de me conhecer é a partir da rede social. Sim. E muitas vezes a gente vai tentando ali, né, ver como é que a gente se organiza para ser conhecido. E aí, eles prezam muito por essa questão do conteúdo, da gente estar informando o conteúdo e etc. Mas, ainda assim, a gente tem uma visão mercadológica, que é uma visão ainda muito conservadora, no sentido da gente se vender quanto profissão mesmo. E outra coisa, veja, Maju, sobre essa questão dessa visão mercadológica. Dizem que, claro, o Estatuto fala sobre a não mercantilização da advocacia. Mas você vê também que é algo contraditório, porque a gente sobrevive da advocacia. A advocacia não deixa de ser um negócio para a gente paga as contas com dinheiro da advocacia, mas não pode mercantilizar. Então, é uma coisa... Contrassenso gigante. E aí, mais uma vez, nós andamos com o freio de mão puxado. Né? Então, assim, quando você vê situações como essa, de furar a bolha, de ter a rede social, então é importante, né, a gente chamar a atenção para esse tema. Inclusive... Tem coisas absurdas. O advogado só pode dar 2 entrevistas por mês. 1 entrevista por mês. Meu amigo, primeiro, nossa profissão, ela é um mumus público.
Então, além de ter a responsabilidade profissional, nós temos uma responsabilidade social. Sim. De levar informações, de esclarecer à sociedade, à população, as dificuldades, a solução dos problemas, sobre leis, etc. Então, você fica vedado, se você for um bom profissional, um bom comunicador, de chegar numa empresa de telecomunicações, uma rádio, sei lá, e dar várias entrevistas. Então, daqui a pouco, sinceramente, eu estou até preocupado porque os podcasts, o pessoal vai empombar, vai dizer, não pode. Isso é um absurdo, não pode ser assim. Ou seja, é calar a voz do advogado? De forma alguma. Deixa o advogado falar. Agora, claro, se falar alguma coisa que viola o código de ética, ele vai ser punido. Mas se não, está dando uma prestação ali social de informações. Então, assim, esse é o sistema. O sistema é feito para que quem está no poder continue no poder. E quem não está no poder não acesse o poder. Por isso que assim, a nossa candidatura Coragem para Mudar, e aí eu peço o seu voto, eleitor, no dia 18, votar no 300. É uma candidatura que ela é voltada para o advogado, é voltada para o dia a dia, com técnicas, com gestão. Né? Então não é simplesmente, você pega nossas propostas, são propostas factíveis. Não tem, vamos criar um aplicativo. Meu amigo, a gente está falando do dia a dia do advogado. É importante criar um aplicativo? É sim, mas isso é proposta, criar um aplicativo. Proposta é dizer, olha, é a escola técnica de formação, anuidade revertida, entendeu? Ou seja, um comitê permanente para decidir, verificar todas as vezes que tem algum órgão público que vai tomar alguma decisão que impacte diretamente na nossa profissão. E todo órgão público, quando toma uma decisão, ele tem que fazer um projeto antes, tem que publicar o princípio da publicidade, etc. e tal. Então tem que estar a turma ali no Diário Oficial, uma equipe já todo dia. Deixar também de ser passivo, a OAB tem que assumir o pioneirismo, ter proatividade. Então nós teremos também uma comissão permanente, né, ou um comitê permanente para sugerir pautas para o legislativo, projetos de lei. Vamos fazer o seguinte, isenção de taxas judiciais para a execução de honorários advocatícios para o advogado. O advogado ganha a causa ou precisa receber os valores, aí precisa executar, aí tem que pagar. Aí pode acontecer de não ganhar a causa e ainda vai ter que pagar as custas. Então, assim, é isso? Não pode. A gente precisa justamente provocar o Legislativo, a Assembleia Legislativa, câmaras vereadores, redução de ISS, dar uma vantagem para o advogado que está começando. Ou seja, existem várias situações para a gente fazer e assumir o pioneirismo. É o ativismo. Não tem o ativismo judicial, entendeu? É o ativismo advocatício, que inclusive faz parte do nosso programa, ativismo advocatício, que é justamente você tomar a frente e provocar. Agora não adianta, não. A Assembleia aumentou agora as custas judiciais. Corre atrás, faz protesto. É importante, mas por que não se antecipou? Entendeu? Pega um limão, faz uma limonada. Vocês estão querendo aumentar isso? Espera aí, então vamos ver aqui a classe, como é que fica a questão das custas, né? Vamos ver esse olhar aqui, esse outro, isso aqui está errado e tal. Não. Mas tem que ter pessoas vocacionadas a servir e realmente a defender o advogado. Outro projeto nosso é a Delegacia Regionalizada de Prerrogativas, com estrutura administrativa e financeira. Não adianta, veja, como é que funciona hoje as prerrogativas da OAB? Ela é feita de advogados voluntários, aguerridos, inclusive na OAB Caruaru, nosso amigo Diego Cândido, né, que é um grande defensor das prerrogativas. E aí nós temos que, se precisar, sair para uma cidade vizinha, com o nosso carro, com o nosso combustível. Várias vezes acordei de madrugada, até para a gente acompanhar a mandado de busca e apreensão. Né? Então, se deslocar para outra cidade, sair de 4h30 da manhã. Tudo isso é com dinheiro nosso. Nosso, que eu digo, pessoal. Porque muitas vezes a subsecção não consegue arcar com esse custo. Então, veja, falta profissionalismo. Outra coisa, todos vocês são criminalistas. Tem gente que já está acostumado, que assim tem a casca grossa, já passou por situações, então sabe na hora de uma violação o que fazer. Mas a maioria dos advogados não sabe, porque a gente não espera. Você vai para uma audiência, tranquilo, sai de casa, bota seu terno, conversa com o seu cliente e não espera que vai ser violado minhas prerrogativas. De repente o juiz dá uma voz de prisão, veja, você é pego de surpresa, o que é que você vai fazer? Então, nessas delegacias regionalizadas vai ter uma estrutura de call center, de atendimento, tipo um SAMU da vida. Você ligou, estou com uma ocorrência aqui, respire fundo, aguarde, você está sozinho, doutor, veja, tem um colega perto, chama esse colega, né, para estar ali como testemunha seu. Você está com o celular, bota para gravar,
filma, olha, uma equipe vai chegar aí, e aí chega a equipe em um meio de transporte que já está ali cedido, para não ficar, e uma equipe já pronta para fazer esse atendimento. Porque hoje todo mundo é voluntário, então se de repente o presidente da Comissão de Prerrogativas, membro da Comissão de Prerrogativas, estiver fazendo uma audiência, ou estiver viajando, ou estiver de férias, aí vai ficar a correria para ver quem é que está livre para chegar até ali. Não, a gente tem que profissionalizar. Hoje em dia, gestão não dá para ter amadorismo. Então, nessas delegacias, terá independência administrativa e financeira. Até porque é o seguinte, a administrativa para fazer o relatório, para tomar as iniciativas ali, e aí encaminhar para o presidente. Porque muitas vezes ali o pessoal não tem a estrutura para instruir o processo, para fazer a investigação, saber o que de fato aconteceu. Né? Então, assim, mais uma proposta que é uma proposta real. A gente não vai entrar em leilão, até teve uma pessoa, Fernando, por que você não pega e diz que vai, a anuidade em vez de 500 vai ser 400? Eu cheguei e disse, eu não sou irresponsável, amigo, eu não vou entrar nesse tipo de proposta eleitoreira para saber quem dá menos, entendeu? Não, eu sou uma pessoa pragmática. Se tiver possibilidade, a gente faz. Mas se não houver, eu não posso prejudicar o mais necessitado e prestigiar o que mais tem. Porque, inclusive, uma das propostas nossas é a OAB social, é a unidade social. Aquele advogado que não tem condições, porque, veja, todos nós aqui estamos suscetíveis a isso. Deus me livre, mas da noite para o dia acontece uma situação, um caso de doença, bem. E aí sua vida financeira muda. E aí você tem que chegar junto. Só que para você chegar junto, você tem que ter um fluxo de caixa. Se você, um exemplo, vamos reduzir para todo mundo, certo? Muita gente vai ser contemplada, vai. Mas tem muita gente também que diz, eu tenho condições de pagar a anuidade. E agora vai ser bom para essa pessoa. Porque agora vai reduzir, mas ele não precisa. E agora tem aquela... exatamente. Agora tem aquela pessoa que está passando dificuldade financeira, aquela pessoa que está com um problema de saúde sério, entendeu? Aquele jovem advogado também que poderia ter uma isenção. Veja, uma das propostas nossas é de que aquele estudante que cursou a faculdade, seja com ProUni ou FIES, ele teria a isenção da taxa da carteira. Porque, veja, presume-se, se você conseguiu ali o FIES ou o ProUni e está saindo da faculdade, então isenta a carteira dele, porque é um valor de 300 e poucos reais, salvo engano, 200 e poucos reais, 300 e pouco, que muitas vezes você não tem condições. Porque eu já vi pessoas que se seguraram. Não, doutor, não posso agora não. Eu vou esperar um tempo para poder... Veja, ele perdeu um tempo porque estava se capitalizando. Né? Então, assim, é a sensibilidade de um gestor que precisa existir para entender as angústias. Então, quando você tem ali uma chapa da oposição, mas não tem experiência, né, de gestão. E a chapa da situação que tem 6 anos na gestão e não fez o que deveria ser feito. Por que não isentaram a anuidade durante a pandemia? O momento mais difícil da advocacia. Não isentaram, ninguém isentou. Postergaram, entendeu? Tiraram juros, tiraram multa, não sei o quê, mas a anuidade foi cobrada. E ela era vice-presidente. E tinha um presidente, que é o apoiador dela. E tinha um atual presidente. Que é... Aí agora, numa campanha política, vamos agora 5 anos. Detalhe, 5 anos. O mandato são quantos anos? 2. 3. 3, né? 3 anos. 3 anos do mandato. Ou seja, você está fazendo proposta com mandato alheio. É complicado. Veja, imagine o candidato, qualquer um, vamos supor, o candidato a prefeito. Se o candidato a prefeito disser, eu vou isentar o IPTU. Você vai abrir mão de uma receita, de um imposto, com que fundamentação legal? Como é que isso vai acontecer? Entendeu? E outra coisa, não, vai ser agora durante 10 anos. Aí você vai pegar os mandatos seguintes também. Veja que absurdo, entendeu? Então, assim, isso é que eu discordo. Eu acho que nós temos que ter essa veia aqui, essa propositura. Tem muito mais informações nas nossas redes sociais, por isso que eu peço para você seguir a nossa página, Coragem para Mudar PE, e o meu pessoal, Fernando Júnior ADV. Então lá vocês entram em contato direto conosco, tem vídeos. A nossa diretoria é formada por advogados do estado, então do interior da capital. A nossa chapa também não é uma chapa como no início tentaram colocar, é a chapa do interior, não. É a chapa que foi formada do interior, com origem no interior, DNA do interior, mas com apoio da capital.
A nossa secretária-geral é Débora Cavalcante, que é advogada em Recife. Nós temos o nosso vice, Rodrigo Piancó, que é de São José do Egito, advogado criminalista. Nós temos Ingrid Avalone, advogada civilista. A Denise Léo, que é professora, presidente do Instituto de Conciliação e Mediação aqui do Estado. Nemésio Vasconcelos, advogado previdenciarista. Vários colegas da Zona da Mata, do Sertão, do Agreste, então, ou seja, da região metropolitana. Então, isso dá uma pluralidade para que a gente possa fazer uma gestão efetiva para o advogado, sem amarras e com coragem. Porque, pessoal, se a gente fez o que fez e ir contra o sistema, né, criar essa chapa que muitos duvidaram, que começaram... E aí vem as fake news, né? Porque eu me lembro no primeiro debate que nós tivemos, graças a Deus, 2 debates que nós tivemos, saímos super bem, inclusive tanto da Rádio Cultura, TV Jornal, que foi aqui em Recife, o que eu estou recebendo de mensagem, as pessoas parando, parabenizando, porque a nossa postura é propositiva. Eu não vim para agredir ninguém, eu vim para relatar fatos e dar soluções. Eu acho que é isso que qualquer candidato precisa fazer. Essa briga aí, essa polarização, só quem tem a perder somos nós, advogados. Então, no momento que a gente cria uma chapa, passou por tudo isso, aí quando a gente saiu muito bem em um debate, aí no mesmo dia, um blog. Fernando vai desistir da candidatura. Peraí, pelo amor de Deus, como assim que eu vou desistir da candidatura? Depois de uma briga dessa, uma confusão dessa, eu vou desistir por quê? Né? Aí, hoje, tudo é coincidência, né? No dia do debate, aí começou as pesquisas. Fernando com 7%, com 5%. Olha, isso aqui está gravado. Vamos ver dia 18 qual vai ser o resultado dessas eleições. Porque nós estamos confiantes. E eu vou provar a vocês que esse percentual que estão colocando nos jornais não é o que vai estar nas urnas. Nós teremos uma votação muito boa e eu tenho certeza que nós iremos ganhar. Porque o que é que acontece? Nas pesquisas, hoje mesmo, eu recebi ligação hoje à tarde. Fui entrevistado por uma pesquisa. Aí eu digo, a pesquisa da OAB, eu digo, opa, coisa boa, logo para o candidato, né? Então eu já sei que eu vou pontuar, pelo menos meu voto vai ter. Você vota no candidato da situação, você vota no candidato da oposição, ou você está em dúvida entre os dois? Oxi, e cadê a minha chapa? Não tá. Então, ou seja, boicotando, eu tenho vídeos, a gente tem áudio, denunciou a comissão eleitoral. As pesquisas, elas não estão representando a realidade. Eles estão querendo esconder a nossa chapa. Quando consta o nosso nome nas pesquisas, é o seguinte, são 20 questionários. Aí só tem 1 ou 2 com o meu nome. E mesmo assim, é lá no final. E ainda pergunta, você tem certeza que quer votar, mesmo sabendo que o candidato vai perder? Por favor. Então, ou seja, esse tipo de pesquisa é para desmerecer, para tentar minar a candidatura. Né? Então, assim, muitas fake news, até nas entrevistas eu digo, olha, até o dia da eleição vai ter fake news dizendo que a chapa caiu, que a chapa foi cassada, que a gente desistiu. Não acreditem, porque nós estamos firmes e fortes até o final. Entendeu? Isso preocupa, porque existe um percentual grande de indecisos. Esses indecisos estão migrando para a nossa chapa e nós estamos pegando a votação dos 2 candidatos. Isso é notório. As visitas que eu faço aqui em Recife, é impressionante a adesão. Boa parte dos escritórios que eu visitei, a turma no final a gente sabe quando conquistou o voto ou não, né? Tem a turma, não, eu voto. Mas, gente, bota adesivo no peito. Doutor, bota aqui o adesivo, vamos tirar uma foto, vamos fazer o 3. Eita, que quando postar agora vai ser uma agonia, mas eu confio no seu trabalho. Então isso é massa. E outra, eu trago uma nova forma de fazer política de ordem. Ou seja, a essência, né, de um trabalho bem feito junto com um grupo, uma equipe que acredita no projeto Defender o Advogado. Então, o que é que acontece? Um dia desse a gente fez um happy hour aqui, os 2 que nós fizemos lotou. Inclusive teve um no Porto Ferreiro, que a gente lotou o Porto Ferreiro. Vários advogados aqui da capital. Quando a gente tirava a foto ali na frente, passava os carros, eu gritava meu nome, eu gritava do adversário, eu digo, olha, tá dando certo e tá incomodando algumas pessoas. Depois, quando a gente fez um outro almoço, aí tinha uma mesa lá, tinha várias mesas com alguns advogados que eu nem conhecia. E eu passei de mesa em mesa, como fosse vendedor de bala, né? De hall. Olha, você é advogado, tem candidato, as minhas propostas aqui, etc. Peguei uma rua um dia desses, e até tinha aqui eu mando um abraço para a Milena, que é uma grande apoiadora nossa aqui, uma pessoa que veste a camisa. E aí eu disse, Milena, ó, você vai ver como é que a gente faz política no interior. Aí eu fui nos escritórios, mas doutor, o senhor conhece?
aqui eu te conheço, não. Bati no escritório. Olha, aqui é Fernando, vocês estão candidatos, sou presidente da OAB Caruaru. Pois não, entra aqui, doutor. Aí teve um que disse, você é da situação? Eu digo, não, eu sou oposição aos dois. Ele disse, então pode vir aqui, entre, vamos conversar. Veja, é isso. É você ter a coragem e ter a humildade de levar a sua proposta, a sua ideia. Claro, se votar em mim, ótimo. Se não votar, respeite do mesmo jeito. Então, assim, eu não sou uma pessoa que fico traumatizada, não votou em mim, porque não gosto. Processo político é processo político. Cada um tem sua mente. O que é que eu vejo da OAB? Eu não sei se essa proposta é viável. Eu lembro de uma situação interessante que aconteceu em Caruaru. Teve uma advogada que, na minha primeira campanha, eu fui umas 4 vezes no escritório para conseguir o voto. Eu disse, eu vou conseguir o voto. Eu vou tentar conseguir o voto. E depois ela disse, Fernando, olha, eu não votei porque eu achei que eram umas propostas que era bonita demais, mas que não tinha como ser realizada. E aí eu assumi. E depois ela disse, ficou comigo, hoje faz parte da minha diretoria, e disse, mas Fernando, não é que tu realizou tudo que tu prometesse, entendeu? Então é isso. O que eu estou dizendo aqui, uma coisa é certa, eu consigo realizar tudo. Tudo que está no nosso programa, a gente consegue realizar. A gente precisa estar próximo da advocacia, próximo da sociedade. Em Caruaru, hoje, a instituição OAB é chamada para todo tipo de evento. Nós temos eventos sociais, inclusive de trabalho voluntário, filantrópico, pintando casas das comunidades carentes, entregando cesta básica, fazendo entrega de brinquedos no dia das crianças, chocolate no dia da Páscoa. Então, ou seja, eu vou para lá, para a comunidade, entregar. Ah, Fernando, tu quer um cargo político? Não, não é isso. É porque eu acho que esse é o papel da OAB. Eu, como representante de uma instituição como a OAB, eu tenho que defender a advocacia, defender a sociedade. Independente de cargo ou não, eu vou estar exercendo meu papel. Veja, hoje eu sou presidente da OAB. Dia 1º de janeiro eu posso ser presidente da OAB Pernambuco ou continuar fazendo o meu trabalho mesmo sem cargo. Porque para defender a advocacia não precisa de cargo. É isso que eu acho que... acho que até com essa mensagem que a gente vai encerrando, porque a gente estabeleceu um teto, mas eu acho que é isso, né? Acho que ficou muito... por isso que eu acho tão importante a oposição numa eleição, as pessoas terem oposição em eleição, porque evidencia coisas que muitas vezes estão... Abre os olhos. Exatamente. Que estão invisibilizadas, né? E que, de fato, incomoda, porque muitas vezes a gente não sabe onde é que tá doendo. E aí alguém categoriza e fala, então é isso, eu sinto isso, eu tô entendendo isso. E aí eu acho que a sua fala, Fernanda, ela vem muito nesse sentido. Isso. Eu queria te agradecer por ter topado esse convite de última hora, assim, porque também esclarecendo, né? Foi como é que eu posso dizer? Um convite que foi feito assim, nessa semana, e aí você deu um jeito, aí apertou a agenda. Queria te agradecer muito por isso. Comigo. Queria te agradecer muito. Dizer que a gente está aqui de portas abertas. O que a gente quer é uma OAB que, de fato, represente a advocacia, que cumpra essa função social dela. E é isso. Não sei se... Eu gostaria, antes de terminar, de que o Fernando ele dissesse para quem vai acompanhar, por que votar no Fernando, na chapa do Fernando. Boa. Em um minuto agora, o porquê votar no Fernando. Por que votar no Fernando? Todo projeto, isso é bacana. Entendi, mas agora vamos lá, por que votar na chapa? Por que, Fernando? Hoje já foram 2 perguntas assim. Veja, por que votar não é só em Fernando, é votar na chapa Coragem para Mudar 300. Porque nós temos coragem para mudar, coragem para revolucionar a nossa instituição, coragem para defender você, advogado, que está no dia a dia do balcão do fórum, que necessita do alvará para pagar as contas, que está insatisfeito com a inércia, com a passividade da instituição. Mostrei aqui no podcast que eu tenho experiência, tenho entrega. Tudo não é uma suposição. As pessoas conhecem, até o nosso mais fiel opositor reconhece o nosso trabalho. Então, se nós temos uma gestão tão positiva e produtiva, reconhecida nacionalmente, né, na subsecção, então tenho certeza que esse modelo ele vai servir para a nossa estadual, para a nossa OAB Pernambuco, e pode ter certeza que nós iremos dar um choque de gestão, que a OAB Pernambuco não vai ser a melhor gestão da história da OAB, mas a melhor gestão que já teve na história da OAB de todo o país, porque a gente tem coragem, a gente sabe como fazer, eu fiz, eu faço e farei ainda mais, então conto
humildemente com seu voto, para que no dia 18 coloque lá na urna 300 com coragem para mudar, porque não foi fácil chegar até aqui. Nós combatemos e enfrentamos um sistema bruto, e se a gente tem coragem de fazer isso, né, numa campanha de OAB, quanto mais durante uma gestão. Então, acredito que nós estamos prontos e preparados e querendo, né, assumir essa presidência da OAB Pernambuco para transformar a vida de você, advogado. Muito obrigada a todo mundo que estava ouvindo. Obrigada a Gabriel também, que nos atendeu aqui também de última hora. É Ivan. E é isso, a gente vai deixar um link, minha gente, aqui embaixo, de como é que vocês devem votar também. Importante. Porque muita gente ainda não está sabendo que pode votar em casa, né? Pelo celular, pelo computador, enfim. Dá para votar se você tiver com um cadastrozinho atualizado. Aliás, eu acho que nem vai precisar do cadastro atualizado, né? Teve alguma coisa assim Não, veja, o cadastro atualizado, ele é importante para receber o SMS, né, ou o e-mail de confirmação para receber o código. Mas se você não atualizou o cadastro e seus dados estão atualizados, não tem problema. E se você tem um token, aí tranquilo, porque você vota no token, não tem problema. Isso. Mas aí eu peço assim, por gentileza, também botar na descrição, bota a nossa chapa, né, o Instagramzinho, Coragem para Mudar, PE, o meu Fernando Júnior ADV, que eu vou ter o maior prazer de recebê-los em nossa rede. Isso, e aí qualquer dúvida também no dia da votação, se por qualquer motivo você não conseguir votar pelo celular, enfim, de casa, você consegue ir aqui no coworking, aqui no caso de Recife, e nas seccionais eu acho que vai estar... Isso, tem nas sedes, em Caruaru é na sede da subsecção e no coworking. Aqui em Recife, eu sei que tem no centro de convenções ali, novo, né? Do Novo Hotel. Na frente do Novo Hotel. Para não confundir com... Isso, no centro de convenções na frente do Novo Hotel e aqui na seccional. Então, a gente vai colocar aí as informações de como vocês devem votar. Muito obrigada mais uma vez, Fernando, e às meninas. Muito obrigado. Boa noite. Valeu.